Da gente começar o nosso giro esportivo, bloco esportivo aqui no Manhã Bandeirantes, queria levantar um assunto aqui com você, Sabino, em relação ao mototáxi e essa grande disputa que é política, que é judicial e que já percorre alguns meses esse ano entre a Prefeitura de São Paulo, as empresas de aplicativo que querem oferecer esse serviço e com a participação também do Congresso, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, todo mundo dentro dessa disputa. Nós trouxemos a informação na segunda-feira de que o Supremo declarou inconstitucional uma lei aprovada no estado de São Paulo que dava às cidades paulistas o poder de autorizar ou não o transporte de passageiros em motos. No início da semana, essa mesma ocasião, trouxemos também uma fala do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, dizendo que, com essa decisão, ele iria investir em uma articulação dentro do Congresso Nacional para que os parlamentares aprovassem um projeto aí federal para todos os estados que autorizaria basicamente a mesma coisa, que as cidades pudessem escolher se querem ou não o serviço de transporte ou por aplicativo ou mototáxi usando motocicletas. Pois bem, o projeto em questão é do deputado Maurício Neves, que é do PP aqui de São Paulo, já está protocolado dentro da Câmara dos Deputados e ontem, Sabino, tentaram aprovar a urgência de tramitação desse projeto de lei, que pode barrar o serviço de transporte por aplicativo em motocicletas. 350 deputados se manifestaram contra essa urgência e apenas 72 foram favoráveis a isso. Ou seja, mais uma derrota em relação à autonomia das cidades, e São Paulo está encabeçando essa disputa pela decisão de ter ou não o mototáxi funcionando. Aliás, essa foi a decisão do Congresso Nacional, decisão no mesmo sentido pela inconstitucionalidade da medida que tinha sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal, já tinha sido tomada pelo Tribunal de Justiça. E aí, me permitam, eu adoro discordar, né? Eu adoro dar as minhas posições políticas aqui e contrárias ao que diz a maioria quando isso acontece. Em 2012, prestem bem atenção nessa história. Em 2012, o governo federal tentou regulamentar o motofrete, falando de frete, falando de mercadoria. Já nessa época, o governo exigia que o motorista tivesse 30 horas de treinamento, usasse joelheira, capacete e até um tipo de airbag corporal. Pois bem, ninguém cumpriu isso e o motofrete é feito do jeito que vocês sabem, hoje pelos entregadores, expondo os entregadores a perigo no trânsito das grandes cidades. Vocês imaginem o que significaria o mototáxi, porque se cai a carga, né, dali, ninguém morre. E olha as exigências que o governo federal tinha feito. Agora, se cai o garupa, as pessoas morrem, ficam tetraplégicas, perdem membros, se machucam. Só nos primeiros 3 meses desse ano, 208 pessoas foram vítimas fatais do trânsito e 47% desses acidentes foram com moto. Quando a gente incentiva o mototáxi, o que a gente faz? A gente dá mais, é estatístico, a gente coloca mais gente na rua para morrer. Eu não consigo entender a falta de raciocínio das pessoas que se manifestam a favor do mototáxi. Nós vamos, eu digo isso sempre, nós vamos gerar lucro para as empresas em troca de empilhar gente, empilhar corpos de pessoas na cidade de São Paulo, porque os acidentes, sem dúvida nenhuma, vão aumentar. Ah, mas na periferia é importante para ligar um ponto ao outro, para fazer trajetos curtos à noite por causa da questão de segurança. Mas isso vale a pena? Isso vale a vida das pessoas? E mais, questão de segurança. Ora, o que mais nós temos em São Paulo é assalto com garupa de moto.
Assassinatos. Tivemos esse ano o assassinato do ciclista aqui no Itaim. E mesmo assim a gente vai permitir que se aumente o número de motos com garupa. É isso que a gente quer para São Paulo? Essas pessoas que decidiram pela liberação do mototáxi, vai depender agora de uma regulação da prefeitura, que tem que sair até dia 10 de dezembro, elas não estão no dia a dia das cidades, elas estão nos gabinetes de Brasília. É o que eu sempre digo, é um descompasso total da realidade dessas pessoas com o que nós vivemos numa cidade como São Paulo, lamentavelmente. Como o Sabino bem pontuou, da forma como está agora, claro que poderemos ter outras decisões judiciais ou uma tramitação acelerada de projetos no legislativo até lá, mas do jeito que está hoje, até o início de dezembro, o prefeito fala em dia 8, mas dia 10, primeira semana de dezembro, a prefeitura vai ter que ter um projeto de regulamentação, ou seja, liberando, mas impondo regras. Vamos acompanhar de perto aí cenas dos próximos capítulos. Uma das opções, agora mais difícil e demorada, é o avanço desse projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados, em Brasília, que obriga municípios com mais de 500 mil habitantes a elaborarem estudos prévios de impacto antes de autorizarem serviços de transporte de passageiros em motocicletas. Ou seja, permitiria indiretamente que cada prefeitura decida se vai liberar ou não essa modalidade. Havia essa expectativa para que o projeto em regime de urgência fosse votado direto em plenário. Agora precisa passar por comissões, já que teve a urgência negada ontem, uma votação expressiva no Congresso Nacional. Sem a urgência vai ser votado no dia de São Nunca, né? 11h